Olá, conversa de peso de hoje vai falar de samba, carnaval e dessa sociedade centenária. Meu convidado de hoje, natural de Passo Fundo, filho do seu José de Jesus, da dona Terezinha, é formado técnico contábil. Trabalhou por 6 anos na área de compras da FENAC e 12 anos como vendedor de veículos da Sinoscar. Pai do Felipe, da Fernanda e da Ana, é o atual presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, que acaba de completar 100 anos. Hoje teremos uma conversa de peso com José Odilto Martins Anselmo. Odilto, bem-vindo para essa conversa de peso. Bom dia. É uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, né, nesse grande órgão de comunicação da TV. E é uma alegria a gente estar falando do centenário da nossa Cruzeiro, né? Uma entidade que foi criada aqui no Vale. Hoje ela é mais antiga que a própria cidade, né? Mais velha que a cidade. A cidade tem 95 anos e o Cruzeiro tem 100. Então a gente, junto com a nossa diretoria, aí, presidir no centenário foi um compromisso grande, né? Dia 28 de outubro, que foi a data do aniversário. Deu trabalho, né? Várias atividades, a gente teve o mês todo de atividade. E agora que a gente começou a dar uma relaxada. Natural de Passo Fundo, Odilto. Natural de Passo Fundo. Como é que veio parar em Novo Hamburgo, hein? Olha, as circunstâncias da vida, né? Ah. E foi aonde realmente eu vim numa cidade que é tradicionalmente gaúcha, né? Típico, lá onde naquela época, lá na década de 60, o samba sempre existiu, né? Mas lá em Passo Fundo não era. Então eu fui me inserir no contexto do samba aqui em Novo Hamburgo. Quando veio parar por aqui. Quando vim parar por aqui. Tanto é que hoje eu presido uma escola e não sei tocar nenhum instrumento ainda. Mas sabe dançar? Olha, alguma coisinha, né? Um passinho a gente faz, né? Tá bem, tá bem. Conheço muita gente que fez parte dessa história, tu também, né? Quantos anos você está participando do Cruzeiro? Desde que cheguei em Novo Hamburgo, eu participo do Cruzeiro. Inclusive, 2 anos após eu chegar em Novo Hamburgo, eu cheguei em 85. Em 87 eu já fui eleito presidente pela primeira vez, onde eu cumpri um mandato Eu cumpri 3 mandatos de 2 anos. Fiquei por 6 anos consecutivos na presidência. Então, O Cruzeiro, nascido ali, né? Na verdade, da união de uma escola de samba e de um clube de futebol, de uma sociedade esportiva, né? na realidade, ela é oriunda de um clube de futebol. Né? Primeiro veio o clube Cruzeiro do Sul. Lá fundado em 1922. Lá fundado em 1922. E aí, após isso que foi... Aí teve o Bloco dos Leões, que se criou dentro do Cruzeiro, né? Que se criou um bloco de carnaval. Naquela época era bloco, não era escola de samba. E dali que foi crescendo, né? Foi evoluindo. E hoje nós temos dentro da sociedade a escola de samba, né? Então muitos confundem que o Cruzeiro é uma escola de samba. Não, o Cruzeiro é uma sociedade, né? E aonde tem um departamento de carnaval. Vamos falar mais um pouquinho da tua trajetória. Trabalhou 12 anos na Sinoscar. 12 anos. Vendeu algum carro, então? Olha, pela última estatística que foi feita, quando eu saí, tinha sido vendido em torno de 1.200 carros. Ó, Chico Ferraz, te cuida aí. É. Trabalhou com o Chico, né? Trabalhei com o Chico, aprendi muita coisa com o Chico. Trabalhou com meu pai, eu acho, na época também, né? Com o Romeu também, acho que em 98, já estava lá? Não, eu cheguei um pouco mais Pouco tarde. depois? 2006 eu entrei na Sinoscar. Então. O Zezão estava lá ainda. Zezão, Laudario. Isso, o Laudario recém tinha saído. Tinha saído já. Foi numa mudança ali que houve, né, de estratégia ali, e aí foi mudando os vendedores onde a gente entrou. Né? Foi uma grande empresa, aprendi muito também, e isso é importante, né, na trajetória da gente, de vida, né? Grandes lições a gente tira, né? Depois, por último, no último ano, eu ainda assumi a loja de 2 Irmãos, quando tinha, né? Daí estava gerenciando a loja lá em 2 Irmãos. Então,
Foi bem legal, foi Uma bem bela legal. trajetória também. É, isso aí. Dentro da FENAC também, 6 anos trabalhando lá. 6 anos eu trabalhei na FENAC. Isso foi lá em 97, 98, eu estava na FENAC lá, né? Comecei lá como auxiliar de compras e passei a ser gerente de compras depois. Então, A tua família toda se criou então aqui e na volta do Cruzeiro, como é que é? a minha família veio depois para Novo Hamburgo, Sim, mas os lá teus de Passo filhos Fundo. Os meus filhos nasceram todos aqui, são todos daqui já. e curtiam o Cruzeiro também? Como é que é isso? Como é que é Também. essa relação familiar, assim? Porque a gente fala muito, normalmente lembra da tradição familiar junto aos CTGs. Sim. Não é diferente dentro de uma escola de samba. Cruzeiro também, ele vai passando de pai para filho, então os meus filhos todos desfilaram na escola, todos tiveram alguma participação, né? E assim como tem várias famílias lá dentro, lá, né? Que se criaram ali e os filhos ficam depois fazendo parte ali. Tu tá vendo essa juventude se renovando lá? Teu vice-presidente é muito jovem também. Sim, tem 25 anos, 25 anos. É um menino que o pai dele era do Cruzeiro ali, né? E O hoje vô ele dele veio. já era do Cruzeiro? O vô dele era dos Marujos. Dos Marujos? Dos Marujos. Os mais antigos eram vinculados ao Marujo, que também teve um período que foi na Oswaldo Cruz ali também o Marujo. Certo. É. Então, mas era dos Marujos. Quantos títulos tu levou para dentro da sede do Cruzeiro? Como presidente e membro? Como presidente, eu lembro. Perdeu a conta. É a quarta vez que eu estou voltando a ser presidente, né? E agora, nos últimos anos, em função da pandemia e tudo, não ocorreu mais desfiles, né, que fosse pontuados, né? Então, Não eram competitivos, não eram no máximo competitivos, mostras. Né? exatamente. Mas, da época que eu fui como presidente e diretor, provavelmente disso, de umas 10 participações que eu tinha envolvimento direto, eu acho que teve 2 episódios que a gente não foi campeão. Não foi. Que não foi. Quer dizer, campeão de levantar a taça também, Sempre então. fui, sempre fui. Dei sorte. Ter pessoas do meu lado competentes, né? A gente, como se diz, Rodrigo, tem que se cercar de pessoas que conhecem, né? É uma grande diretoria, isso é importante. Você sempre destaca não, isso, né? isso eu É sempre uma tive. turma que pega junto. A gente tem. Claro, uns mais, outros menos, mas graças a Deus eu me considero uma pessoa privilegiada, que a gente sempre tem amigos, né, que nos dão esse suporte, porque é muito difícil de fazer isso sozinho. Quem está contigo hoje aqui acompanhando na gravação no estúdio? Hoje eu tenho aqui o Luiz Fernando, que é nosso diretor, e a Bruna, que é a nossa secretária, estão aqui, são pessoas que estão sempre comigo, meu braço direito, meu braço esquerdo. E também uma renovação, né? Também é renovação. Primeira vez que eles estão participando na diretoria, né? Muito bom. A gente tem que abrir esse espaço. Pessoas jovens e trazendo com todo o gás. Exatamente, é isso que ocorre. Então, por isso que eu falo, né? Agora que a gente está relaxando, porque a gente fez, no final foi um trabalho muito bonito, que o compromisso era muito grande, afinal são 100 anos, né? São 100 anos de história, 100 anos que as pessoas no passado trouxeram o Cruzeiro até aqui. E coube a nós, né, a fazer esses festejos. Então a gente viveu fazer praticamente... os festejos e visivelmente preparando os próximos anos do clube. Preparando os próximos anos, O clube vai ter sequência, fatalmente. Está aí a sangue novo. Né? Teve dias assim que praticamente nós vivíamos 12 horas de cruzeiro, né? Imagina. Até quase todos os dias para cada evento, porque toda semana nós tivemos alguma coisa, né? Toda semana tinha algo especial no Cruzeiro, em comemoração. Ô Dilton, o Cruzeiro é marcado nessa história e, é claro, tem muita história para contar dentro dessa história, muita história que, infelizmente, não vai ser contada, algumas se perderam, outras são capítulos que a gente evita falar, mas eu acho que tem coisas que são muito importantes da gente rememorar, né? E, sobretudo, porque a gente corre riscos de repetir a história, né? As partes que talvez não sejam tão boas. O Cruzeiro nasceu numa época onde havia muito racismo dentro da nossa sociedade. Sim.
Talvez a gente tenha evoluído muito em relação a isso, mas ainda tem muita coisa para a gente discutir, conversar e resolver, né? Isso é um tema muito amplo, né, Rodrigo? Porque mesmo hoje, na atualidade, que foi se criando leis, foi se criando coisas para coibir esse tipo, né, de racismo, de coisa. E o que tu falaste faz sentido. Cruzeiro, quando surgiu para ser uma sociedade onde os negros pudessem, né, ir lá e se divertir. Porque naquele tempo, há 100 anos atrás, eles não poderiam participar da sociedade do branco. E isso, nós não estamos falando em Novo Hamburgo. Isso era Qualquer lugar. em qualquer lugar. E aí se criou isso, né? Se criou. Nós tínhamos bailes dos anos 60, clubes que ainda não permitiam. Exatamente. Hoje foi se superando isso, porque afinal nós todos somos seres humanos, né? Onde a gente tem o sangue que corre na nossa veia, mesmo, né? é o mesmo, e não é a cor da pele que vai, Sem dúvida. que vai fazer essa diferença. Que bom que está avançando cada vez mais. Hoje eu digo que tem coisas pontuais que acontecem envolvendo o racismo, né? E por isso que se nós não tivéssemos criado leis, criado esses gatilhos, Não teríamos evoluído. não teríamos evoluído, né? A própria sociedade hoje recebe todos de braços abertos. E nós também, quando vamos a Aliás, é outra muito sociedade, também comum a somos gente recebidos. ir num ensaio. Eu me lembro antes da pandemia, ensaios com muita gente. A rua Oswaldo Cruz tomada Sim. de gente, né? Exato, exato. Um ensaio de uma sexta-noite lá, entrava a noite adentro, Exato. e todas as cores, todas as raças, todos os credos. E está havendo Tudo muito. misturado, como deve ser, né? E hoje Como é a sociedade, E né? hoje está havendo muito essa situação, né? De negros casando com brancas, brancas casando com negros. Claro que sim. Né? Isso evoluiu bastante nesse sentido. Isso faz com que Uma sociedade que tem lá na sua uma história, né, ao Sim. longo da sua história, capítulos curiosos, como não podiam entrar eles. Vamos lembrar que todas as sociedades nasceram ali 110, 120, 100 anos atrás, né? Sociedades históricas como Fraternal, ali que recém fez seu centenário, que tu conheces bem, a Palestrina lá, mas algumas com mais de 120 anos, como a Ginástica, como a Tiradores, o Aliança, a Ginástica de Hamburgo Velho, onde pessoas negras não podiam participar dos eventos sociais do clube. E pertinho da Cruzeiro, tinha ali a Sociedade Oswaldo Cruz, Sim. que não tinha sede, né? Que não tinha uma sede bonita e organizada como era da Cruzeiro. Então, veja bem, ao longo da história, quantos momentos teve festas das pessoas brancas, né? Dentro da sede do Cruzeiro, emprestadas, alugadas pelo Isso é Cruzeiro. que conta a história, né, Rodrigo? A história conta que o Flamengo e a Sociedade Oswaldo Cruz, muitos eventos fizeram para hoje ter a sua sede, né? Mas iniciaram ali dentro do Cruzeiro. Era aberto o espaço para eles fazer. Maravilha, né? A sede. Então, isso é bom. E a gente até hoje continua tendo, né, esse lado de se ajudar sempre que a gente precisa. Estava falando agora aqui, que antes da gente entrar no ar, que agora na comemoração, por exemplo, do centenário, o pessoal lá do CTG Porteira Velha fez a apresentação lá dentro do... Fizeram uma apresentação, a gente convidou e eles vieram, fizeram uma apresentação artística muito bonita até, por sinal. E como eu te falei, lá no início, eu sou uma pessoa que nasci e comecei no CTG, então eu já gosto do CTG. Tá? E tirando aquele capítulo, a parte que às vezes vem à tona, que se fala dos lanceiros negros, isso, aquilo, mas tem coisas que a gente tem que apagar, né? Eu acho que não vale a pena tu ficar lá falando sobre isso e buscando quem é o culpado, porque senão nós nunca vamos acabar com isso. A gente precisa que isso Precisa. realmente tenha. Então, Mas as novas gerações vêm completamente diferentes. exatamente. Por isso que hoje, dentro das novas gerações, a gente levou o CTG para dentro de uma sociedade, para dentro de uma entidade carnavalesca. Mas aí te provoco, quando muita gente é contra verba pública no carnaval, isso não é racismo? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo.
hoje numa conversa de peso com o presidente da centenária Cruzeirinho, nossa querida Cruzeirinho, Odilto. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Volta para uma conversa de peso hoje, recebendo o presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, do nosso Cruzeirinho, querido amigo Odilto, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado lá no Serra Parque, em Gramado, agora dia 21 de novembro, e o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Odilto, te provocava antes de nós irmos para o intervalo, né? O quanto tem pessoas que batem pé de que não deve ter apoio, por exemplo, para a criação do carnaval, para a confecção do carnaval. A gente está aí, terminou agora a celebração do centenário, com certeza vocês já estão pensando no carnaval 2023. Preparando os ensaios já, está definido o tema, samba enredo está na boca do povo. Já, nós vamos fazer, e já fizemos o samba, alusivo aos 100 anos, né? Não poderia ser diferente, né? E nós vamos trabalhar, então, em cima de um desfile, que vai haver, a princípio já foi definido, em cima dos 100 anos do Cruzeiro. Vamos tentar passar essa história para a avenida, né? E isso é importante. Tu falaste sobre a verba. Hoje aí começa a conversa, o debate em torno de esse dinheiro tem que ir para a saúde, esse dinheiro tem que ir para a educação, esse dinheiro não sei o quê. São dinheiros diferentes. Aquilo que é para a cultura popular, e não importa que cultura popular, se é carnaval, se é a cultura nativista, se é o desfile lá de 7 de setembro, de 20 de setembro, para a nossa cultura popular, e aquilo que é dinheiro para a saúde, para a educação, são outros dinheiros, né? Exato, até inclusive, tu tocaste bem no assunto, tá? O que acontece? Por o carnaval, e como eu falei, já foi criado lá para uma camada que era rejeitada da sociedade, onde envolvia muito mais os negros, que são pessoas que hoje, por isso que a gente busca isso, a igualdade, que todos têm esse direito de se desenvolver pessoalmente, né, cultural, tudo, para ter a mesma situação, sempre ficar à parte da sociedade. E com isso, o que acontece? Se tu for ver, a renda dessas pessoas é menor. Então, o carnaval, ele, quer queira, quer não, ele vai trabalhar com uma camada da sociedade que é desfavorável financeiramente. E o que precisa? Precisa de recursos, precisa de uma ajuda de custo para fazer isso. Por quê? Para nós poder mostrar a nossa cultura, né, a um ótimo nível. Senão você vai sair de qualquer maneira. E aí é pior ainda a coisa. Perfeito. Então precisa dessa verba. Mas hoje, o que muitos não sabem ainda, e eu vou falar por Novo Hamburgo, Novo Hamburgo não está mais saindo aquele dinheiro diretamente dos cofres da prefeitura. Está se criando projetos através da LIC, que esses projetos captados os recursos de empresas privadas que queiram contribuir. Perfeito. Então, não está mais saindo verba lá. Mas as pessoas, por desconhecimento, muitas vezes falam que esse dinheiro poderia ser... Não sai mais dos cofres. Que eu acho isso saudável, porque eu também concordo que tem muita coisa a ser aplicado. Mas também eu sou obrigado a dizer que se não houvesse tantos... Nunca vi
e não posso provar, mas se fala em tanta corrupção, em tanto desvio de dinheiros, em todas as esferas, poderia ser bem diferente. Não estou dizendo o que acontece, eu estou dizendo o que a gente ouve e o que sai na mídia. Eu não estou inventando aqui. Perfeito. Então, se não houvesse isso, poderia ser uma coisa bem diferente. Poderia se aplicar mais dinheiro na saúde, na educação, no transporte, em todas as áreas. E ninguém ia falar nada. Mas ninguém deveria falar nada igual, porque dinheiro para Hambúrguer Breakfast pode ser feito, dinheiro Sim. lá para o 20 de setembro ou para os rodeios que a gente tem pode ser dado sem constrangimento. Isso é cultura, isso faz parte da formação de um povo. Exatamente. Mas por que é falado? Porque uma das camadas que tem lá uma parcela, que ganha uma parcela, é das pessoas lá da baixa renda. E daí Que é a grande maioria da população. Que sempre é destinada a isso, sempre vai se levantar polêmicas, que não deveria, né? Então, nós também temos que levantar uma bandeira contra quando é dado dinheiro para fazer o rodeio, para fazer lá o Oktoberfest, sei lá o quê, né? Nós também deveríamos estar lá batendo lá. E a gente não faz isso. Não, eu acho que o dinheiro da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que é um espaço importante da cultura local, é um dinheiro e ele é importante. Assim como o dinheiro do Carnaval é outro dinheiro muito importante. Mas hoje, através dessas leis de incentivos que está tendo, e de forma alguma hoje eu posso dizer que até nós tivemos uma parceria muito grande através da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, e a gente está aqui agradecendo essa parceria que foi feita, e que muitos nos ajudaram, né? Não tirando dinheiro lá dos cofres da prefeitura, mas através de leis, através de projetos, né? A gente teve essa ajuda, essa parceria. Está mudando as coisas. Então, o Cruzeiro faz um trabalho social muito grande, que hoje Carnaval é reconhecido. acontece o ano inteiro, na verdade, né? Ele Não, tem uma Carnaval, corrente, pelo né? contrário. O Carnaval ele vai acontecer lá a partir de novembro, dezembro, que se fala em Carnaval. Se tem ações lá dentro. Nós temos, por exemplo, o Cruzeiro, nós temos um projeto com crianças, que é todos os sábados que funciona, né? Onde atende lá 30 crianças, um projeto sábado da gente, que já tem alguns anos, isso foi antes da minha gestão, e que funciona lá dentro, que se atende essas crianças com aulas, com tudo, com ensinamentos, tá? Nós temos uma parceria lá com o Rotary Club, onde é feita uma feijoada e que a última aí foi vendida aí para 1.200 pessoas para buscar, aonde o Rotary com isso também ajuda pessoas. Então, são ações que vai se fazendo. Não é só o Carnaval. O Carnaval praticamente se vive ali 4 meses, tá? E temos várias outras ações que estão sendo feitas. Hoje, através do Cruzeiro, com o Rotary, nós temos um curso de costura para calçado no Senai, onde as pessoas saem do Cruzeiro, são levadas até o Senai, depois retornam e estão fazendo um curso totalmente grátis, totalmente sem custo algum, ganham lanche, transporte, e todo o ensinamento vão sair de lá com uma profissão, né, de costura para calçados, para depois se empregar. Pessoas do bairro. Isso é uma ação do Cruzeiro. Maravilha. Então, é isso que a gente quer, dessa forma que a gente quer ser visto. Uma sociedade que está enganjada à comunidade a trazer benefícios para a sua comunidade. É impossível a gente pensar no Primavera sem lembrar da Cruzeiro do Sul, né? Exato, do bairro. exato, até porque é uma das mais antigas ali, né? Mais antigas de Novo Hamburgo, né? Das antigas da região, né? Aliás, é impossível a gente pensar na nossa região sem lembrar dessa herança, né? Que é anterior, inclusive, à presença germânica aqui, né? Sim. Quando os alemães chegaram aqui 198 anos atrás, já tínhamos negros há mais de 50 anos aqui, né? Como a sociedade da Real Feitoria do Linho Cânhamo, uma sociedade escravagista, né? Exato. E depois muitos desses alemães foram ter também seus escravos, né? É fundamental. E dentro desse contexto... Tínhamos o bairro aqui chamado de África, né? Sim, o bairro África, que começou lá no Guarani, né? Ali na volta da casa de Friedrich, do casarão dos Friedrich. Exato. Onde nós tínhamos uma presença negra muito grande. Né? Isso. E uma descendência enorme. Depois que esse pessoal passou a começar a vir para o bairro Primavera. Né? O bairro África depois passou a ter isso aí.
E dentro disso, eu digo, dentro dessa evolução que está acontecendo hoje, nós mesmos, ali do Cruzeiro, sempre somos convidados hoje a fazer participações, né, com o nosso grupo show que a gente tem nas outras sociedades, né? Maravilha. Se abre o espaço para nós e eventos, e a gente faz isso, né? Nós temos um grupo lá que daí sim, durante o ano pode ser contratado para esses eventos, né? De empresas aí, final de ano, tudo, que queira alguma coisa diferente, nós temos um grupo preparado para isso. Maravilha! Adorei conversar contigo, contar um pedacinho dessa história, um pedacinho dessa tua história também, e saber que sim, vamos ter carnaval em Novo Hamburgo em 2023, vamos ter carnaval em São Leopoldo, vamos ter carnaval em Estância Velha, está tudo bem preparado para que a gente possa celebrar o carnaval e essa grande festa da cultura popular possa acontecer nas nossas regiões, né? Depois de 2 anos aí de pandemia, né? E voltando com bastante força. Parabéns em teu nome, Odioto, parabenizo a toda a sociedade cruzeirense, né? Nosso querido Cruzeirinho, sou filho do Primavera também e sempre digo que é a minha sociedade, que eu torço sempre muito por ela, com o máximo respeito pela Protegidos, pelas outras escolas de samba aqui, mas feliz da vida de saber que vocês estão firmes e fortes lá fazendo as coisas acontecerem. Parabéns. Muito obrigado e a gente só tem a agradecer cada vez que se abre algum espaço para a gente vir contar um pouquinho da nossa história. Hoje, numa conversa de peso com o Adilto, presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul. Continue com a programação da nossa Vale TV, da centenária Cruzeiro do Sul, né? Recém-completado, dia 28 de outubro, 100 anos de Cruzeirinho. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.